Paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Abra sua Bíblia aí comigo, em Daniel, capítulo 12, verso de número 13, amém? Se você tiver saúde, você pode se colocar de pé comigo. Irmãos, quando a gente estava lá no mundo, lá dançava que era uma beleza, né? Eu fico só de olho em vocês, viu? Até na boquinha da garrafa dançava, né? Forró, dava lugar. Agora quando chega aqui fica todo mundo acanhado, preso. Tá errado isso aí, não tá, igreja? Tá errado. Por que você não se solta então na hora dos louvores? Tem que dar lugar. Amém, igreja? Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Daniel capítulo 12, verso 13. É o tema desta campanha. Irmãos, para vocês parece ser uma bobagem, mas eu me senti muito honrado pelo convite do cooperador Gilmar, amém? Eu não acreditei muito, falei, nossa, será que ele está me convidando mesmo ou ele está... Será que ele está confundindo? Não, pastor, é você mesmo. Amém? Daniel capítulo 12, verso 13. Geralmente, irmãos, eu não faço muita questão de pregar num evento assim, porque eu sei que a igreja precisa ouvir uma coisa nova, né? A gente que é pastor está pregando quase toda semana, então é bom a gente ouvir alguém diferente de vez em quando. Isso é bom para quem está na frente da obra e para quem também está aqui todos os cultos, não é verdade? Daniel capítulo 12, verso 13. Eu vou ler uma vez, depois você repete comigo, tá bom? 12, 13 de Daniel diz assim, ó. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém? Verso 13, toda a igreja. 1, 2, 3. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Só a parte A. Tu, porém, vai até o fim. 1, 2, 3, a igreja. Tu, porém, vai até o fim. Vamos mais uma vez, profético, isso é para as nossas vidas. 1, 2, 3, a igreja. Tu, porém, vai até o fim. se assente glorificando a Jesus. Irmãos, esse livro de Apocalipse do Novo Testamento e o livro de Daniel, eles são semelhantes por causa do seu conteúdo, por causa daquilo que eles apresentam, falando de coisas proféticas, falando de coisas para o futuro, falando de coisas que ainda vão acontecer no final dos dias. Daniel e Apocalipse são livros semelhantes. Muitas pessoas consideram Daniel o Apocalipse do Velho Testamento, e muitas pessoas consideram Apocalipse o livro de Daniel no Novo Testamento, por causa de suas semelhanças, por causa do conteúdo dos livros, de ambos os livros. E este livro, a sua autoria já diz, né, muito explicitamente quem é o autor deste livro. Jovem Daniel morava em Jerusalém, foi levado para a Babilônia, ainda muito jovem. O texto não nos dá uma clareza da idade de Daniel, mas estudiosos acreditam que Daniel tinha entre 15 e 20 anos de idade, quando ele foi levado, quando ele foi tirado de Jerusalém e levado para a Babilônia. Ele entrou em Babilônia como escravo, e o tempo foi passando, Daniel foi alcançando o seu espaço. Daniel foi conquistando o seu espaço. Isso, irmãos, é muito interessante na vida de um homem, na vida de uma mulher, porque ele chega nos lugares e ele vai conquistando o seu espaço aos poucos. Ele vai conquistando de forma espontânea, de forma natural, sem forçar a barra, sem puxar tapete de ninguém, de forma espontânea. Daniel chega na Babilônia, na humildade, servindo a Deus, orando,
buscando, adorando, exaltando o nome do Senhor, e devagar as coisas vão acontecendo na vida de Daniel. Ele entra como escravo e acaba se tornando ajudante do palácio. Foi um dos jovens escolhido por aqueles homens para poder estar como ajudante do palácio. Ele era um dos principais ministros do governo da Babilônia, se tornou governador. A história de Daniel, irmãos, é uma história extraordinária se a gente for ler, como nós lemos, né, do capítulo 1 até o capítulo 12, você aprende muito com esse jovem. O que eu acho interessante na vida de Daniel é que ele estava longe da sua casa, ele estava longe da sua família, ele estava longe da sua igreja, e ele estava longe da sua parentela, dos seus pais, da sua mãe, do seu pai. Daniel estava longe de tudo e de todos. Mas o que é interessante, irmãos, é que Daniel, durante todos esses mais de 50 anos que ele habita, que ele mora na Babilônia, ele não fica em nenhum momento longe do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E aqui, irmãos, está o maior segredo da vida de um homem, na vida de uma mulher. Ele pode estar longe da família, pode estar longe do seu pastor, da sua liderança, está longe da igreja, por causa do trabalho, por causa da faculdade, por causa dos afazeres da vida. Mas ele não fica longe do Deus que fez os céus e a terra. Uma outra coisa interessante na vida de Daniel é que ele subsistiu, é que ele sobreviveu a pelo menos 4 reinos, 4 reis diferentes. Daniel chegou na Babilônia quando Nabucodonosor era o rei da época. E depois de Nabucodonosor veio Belsazar. Depois de Belsazar veio Dário. E depois de Dário veio Ciro. Perceba que durante 4 reinados, Daniel, ele permanece fiel ao Senhor. Isso compreende uma história de mais de 50 anos de choro, mais de 50 anos de fidelidade a Deus, mais de 50 anos sem baixar o nível, orando, buscando e adorando ao Senhor. E detalhe, irmãos, dizendo a verdade para estes reis. Daniel se tornou conselheiro de reis, se tornou um homem que instruía os reis, mas ele não se corrompia com o sistema político da época. Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer para mim, para dizer para você, que além de nós irmos até o final, nós temos que manter a nossa integridade, o nosso caráter, a nossa fidelidade e a nossa adoração ao Deus que fez os céus e ao Deus que fez a terra. Este é o maior legado que nós podemos deixar, irmãos, para nossa casa, para nossa família e para a igreja que nós congregamos. É um reinado, é um legado de fidelidade e de adoração ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E perceba, irmãos, que Daniel, ele, passados anos, agora ele recebe uma mensagem do anjo. O anjo aparece para Daniel com mais ou menos 90 anos de idade. Imagine só, irmãos, você pensando, tentando, entender algumas coisas na vida, com os porquês da vida, tentando compreender algumas coisas na sua vida. Em alguns momentos da nossa vida a gente fica colocando alguns pontos de interrogação. Por que disso, por que daquilo? E de repente o anjo aparece para Daniel com mais ou menos 90 anos de idade, mais de 50 anos de ministério. E ele diz para Daniel: Daniel, você tem que ir até o fim, Daniel. Você tem que permanecer, Daniel, caminhando na presença do Senhor. Você tem que permanecer adorando, exaltando e glorificando ao Senhor, Daniel. Por quê, Senhor? Porque você vai repousar e vai estar na sua sorte
no fim dos dias. Aí eu perguntando a Deus dentro do texto: Senhor, por que eu devo ir até o fim? Pelo menos 3 coisas, irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui dentro deste texto. E Daniel, ele entendeu muito bem aquilo que o anjo estava falando, através da mensagem que o anjo estava passando para ele. Deus falando com Daniel, Daniel entendeu muito bem. E aqui está, irmãos, pelo menos 3 coisas, 3 porquês eu devo ir até o final da minha caminhada. Por que eu devo ir até o final da minha trajetória? Primeiro, porque eu não posso em momento algum perder o foco, porque coisas estão acontecendo à minha volta, coisas estão acontecendo à sua volta, circunstâncias estão se desenrolando à nossa volta, e nós não podemos perder o foco em nenhum momento da nossa caminhada. O anjo fala para Daniel, e ele é bem sincero quando fala com Daniel, a partir do verso 1 do capítulo 11, até o verso de número 11 do capítulo 12, o anjo, ele é bem sincero com Daniel. Daniel, muitas pessoas estão se perdendo pelo caminho, muitas pessoas estão se perdendo na caminhada, muitas pessoas estão deixando a desejar na caminhada, mas tu, porém, vai até o final, Daniel, porque Deus te chamou para você não perder o foco. Esta palavra, irmãos, porém, no dicionário da língua portuguesa, ela nos arremete para algo que nós estamos comentando anteriormente, na página passada, no capítulo passado. Isso aqui é uma oposição ao assunto que está sendo tratado no capítulo anterior, na cena anterior, nos versículos anteriores. O anjo disse para Daniel: muita gente se perdendo por causa da ganância ao dinheiro. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. Daniel, muita gente se perdendo numa vida de pecado, muita gente confessando que é pecador ao extremo e abandonando a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Muita gente, Daniel, se perdendo pelo caminho, se apostatando, se desviando da fé. Muita gente se esfriando espiritualmente, Daniel. Muita gente negando o nome do Deus Todo-Poderoso. Mas a mensagem que eu tenho para entregar para você, Daniel, é que você deve ir até o fim. Você deve permanecer até o final. Você não pode perder o foco. Deus está dizendo para nós nesta noite, apesar das circunstâncias que acontecem à nossa volta, Ele está dizendo: não perca o foco, não tire os olhos do Senhor, porque Ele está voltando e a qualquer momento vai buscar um povo teu, especial, zeloso e de boas obras. Primeira coisa, Daniel, não perca o foco. Não perca o foco. Diga para você mesmo nessa noite assim, ó: eu não posso. Diga com mais força: eu não posso perder o foco. Perceba, irmãos, que Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz que nós não devemos se embaraçar com as coisas dessa vida. Nós não devemos se prender às correntes das circunstâncias dessa vida. Tem pessoas, irmãos, que elas não conseguem dar um passo à frente quando o problema vem. Tem pessoas que não conseguem olhar para Cristo quando vem o problema, quando vem a luta, quando vem a dificuldade. Elas perdem o foco com muita facilidade. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite: não se embarace nas coisas desta vida. E Ele termina o versículo 2 dizendo: olhe para o autor, olhe para o consumador, olhe para Jesus de Nazaré, porque você vai vencer a luta, a dificuldade, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Você não pode perder o foco agora. Por que Pedro afundou nas águas?
Porque ele perdeu o quê? O foco. Ele perdeu o quê, igreja? E quando você perde o foco, você afunda, você naufraga, você cai, você escorrega, você tende a cair, a sua vida espiritual vai lá embaixo. Mas Deus está dizendo para nós nesta noite: vamos até o fim e vamos manter o foco, porque o nosso caminho e o nosso destino é os céus dos céus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Primeira coisa, não perca o foco, Daniel. Por que eu devo ir até o fim, anjo? Para que você não possa perder o foco. Segunda coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui nesta frase do anjo, e ela faz muito sentido para o momento em que Daniel estava vivendo. Segunda coisa, por que eu devo ir até o fim, Beth? Porque eu preciso. É uma obrigação minha terminar aquilo que eu comecei. Porque nós, o Evangelho de Jesus, ele não dá ênfase a uma pessoa que chega com rapidez, que faz as coisas com muita rapidez. Não, o Evangelho dá ênfase e tende como vitorioso um homem e uma mulher que chega até o final, e não que chega primeiro. Talvez você olhe alguém hoje e está num nível espiritual aparentemente melhor que o seu, porque louva, porque prega, porque adora, porque profetiza. Mas o que você tem que entender de uma vez por todas é que você tem que cruzar a linha de chegada. Você tem que chegar até o final. É o apóstolo Paulo que escreve ao jovem Timóteo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas só que tem um porém: eu não neguei a fé. Ao contrário, eu guardei a fé no meu coração, na minha alma, para que Deus pudesse ser glorificado na minha morte e também na minha vida. Por que eu devo ir até o final, pastor? Porque eu preciso, um chamado meu, irmãos, terminar aquilo que eu comecei. Talvez você nem consiga fazer a obra de Deus do jeito que Ele quer, mas uma coisa, irmãos, você tem que fazer, é chegar até o final. Vocês lembram que Jesus fala em um de seus ensinamentos, Lucas capítulo 9, verso 42, ele diz: aquele que coloca a mão no arado e começa a trabalhar dentro do reino, ele tira a mão do arado e olha para trás, ele não é digno de mim, ele não é digno de herdar o reino de Deus. Quem aqui quer entrar no céu? Todo mundo vai levantar as mãos. Quem aqui quer herdar o reino dos céus, ser participante daquilo que Deus tem para nós no céu? Todo mundo vai levantar a mão. Mas o maior ensino, irmãos, que Jesus tem para nós através da sua palavra é que nós devemos prosseguir o nosso caminho, trabalhando, adorando e exaltando, sem tirar a mão do arado. Todos aqui sabem, principalmente quem morou no interior, no Nordeste, arado é um objeto que nós usamos para poder fazer sulcos na terra, fazer espaços largos na terra, para que a semente possa ser jogada. E Jesus está dando ênfase para uma pessoa que, quando ela olha para trás, os sulcos saem errado, os caminhos de plantar a semente saem errado. Por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para mim, para dizer para você, que nós temos que terminar aquilo que nós começamos. Nós temos que olhar para frente, não perder o foco, continuar segurando firme o nosso arado, porque atrás de nós vem Jesus, lançando a semente e dando crescimento no nosso trabalho. Segunda coisa, por que eu devo ir até o final, pastor? Porque eu tenho que terminar aquilo que eu comecei. Irmãos, Daniel venceu a soberba de 4 reis diferentes, sem baixar o nível. Daniel venceu
oposição ferrenha constantemente na sua vida. As pessoas tentavam lhe tirar a vida. Perceba, irmãos, olha para mim aqui, ó. Muita gente distraída, olha para mim aqui. Perceba, por que Daniel foi para a cova dos leões? Não é porque ele orava 3 vezes ao dia. Se engana quem pensa isso. Daniel foi para a cova dos leões, sabe por quê? Por causa da inveja, por causa de más conversações, de homens que não tinham conhecimento de Deus. Olha, esse Daniel aí vai se tornar maioral entre nós. Nós temos que fazer alguma coisa para que nós possamos abater ele de algum jeito. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Então os homens pensaram, já sei o que vamos fazer. Vamos instituir uma lei, e todos aqueles que quebraram a lei do rei, de adorar somente o rei, vai ser jogado na cova dos leões. Foi dito e feito, irmãos. Os homens passando pela janela de Daniel, tiraram uma foto, mandaram no grupo do WhatsApp, olha só, que endemoniados. Tirou uma foto, mandou no grupo do WhatsApp, falou assim, olha só, rei, este Daniel está quebrando uma lei sua. Ele não pode adorar ninguém nestes dias, senão somente o Senhor, ó rei. Só que Daniel permanece orando 3 vezes ao dia. Foi inveja, e Daniel venceu isso. Daniel venceu fraqueza, Daniel venceu desânimo, Daniel venceu a solidão, as marcas do passado, Daniel venceu o desemprego, Daniel venceu a escravidão, para dizer para mim, para dizer para você, que nós temos que ir até o final, e nós não podemos desistir da nossa caminhada. Levanta as suas mãos. Levanta as tuas mãos nessa noite, porque Deus está te dando força, Deus está te dando graça, Deus está te dando renovo, para que você possa prosseguir este caminho e continuar caminhando na presença do Senhor que fez o céu e a terra. Segunda coisa, pastor, por que eu tenho que ir até o final, pastor? Porque eu preciso terminar aquilo que eu comecei. Olha para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele assim, ó, termina o que você começou. Diácono do Terval, termina o que você começou. Olha para ele com autoridade, dedinho de profeta, diga para ele assim, ó, termina o que você começou, Bruna. Termina o que você começou, Luziene. Termina o que você começou, varões. Termina, porque a linha de chegada é o nosso limite para a glória de Deus. Primeira coisa, por que eu tenho que ir até o final, Senhor? Porque eu não posso perder o foco. Tem coisas acontecendo aqui, ó, só que eu não posso perder o foco. Segunda coisa, por que eu tenho que ir até o final, Senhor? Porque eu preciso terminar aquilo que eu comecei. Porque os céus, irmãos, não é como um livro que você começa a ler e para no meio do caminho. Não é como um livro da Bíblia que você começa a ler e para no meio do caminho. Não é como a faculdade que você começa a fazer e tranca a matrícula. Nossa chegada aos céus não é como coisas dessa vida que a gente pode pegar a hora que a gente quiser e largar. Tudo que envolve o reino dos céus, irmãos, requer fidelidade. Requer de mim, requer de você, que nós cheguemos até a linha de chegada. E Deus está dizendo nessa noite, eu estou te dando força, eu estou te dando graça, para você terminar a sua carreira e chegar até os céus como vencedor. Terceira e última coisa, irmãos. Por que eu tenho que ir até o final, pastor? Porque o que Deus tem para mim é muito maior do que aquilo que eu já perdi. Por que eu tenho que ir até o final, diaconisa Fia? Porque o que Deus tem para mim é muito maior do que aquilo que eu estou passando neste momento.
Perceba, irmãos, quando o anjo aparece para Daniel, ele diz assim, ó: tu, porém, Daniel, vai até o fim. E ele diz lá na parte B do versículo: porque você vai repousar, Daniel. Ou seja, você vai morrer em breve. Quem aqui quer morrer, diga amém. Quem quer morrer para ir para o céu, diga amém. Quer nada. Você tem medo da morte, estava com medo do coronavírus. Olha só, irmão, o anjo aparece para Daniel e diz assim, ó: tu, porém, vai até o fim, Daniel. Por quê, Senhor? Porque você vai repousar, você vai descansar, e eu tenho uma recompensa para você, Daniel. Aleluia, Deus. Por que eu devo ir até o final? Porque Deus tem recompensa para aqueles que chegam até o final. Por que você, mulher, deve ir até o final? Porque Deus tem recompensa para você. Porque varões, porque senhoras, porque adolescentes, jovens, porque obreiros e obreiras, vocês têm que ir até o final. Nós temos que ir até o final, porque Deus tem recompensa para o nosso trabalho, para o nosso esforço e para as lágrimas que nós derramamos. Capítulo 12, abra para mim aí, capítulo 12, verso 2. Eu quero que você leia. Deus tem recompensa, pastor? Tem. E você vai entender o que Deus está falando. Capítulo 12, verso 2. Capítulo 12, verso de número 2. Toda a igreja, por favor, leia para mim. 1, 2, 3. Não. Toda a igreja. Amém? Toda a igreja. 1, 2, 3. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Aí eu pergunto para vocês nessa noite, e eu quero que vocês respondam para vocês mesmos: em qual desses dois times vocês querem estar no final dos dias? Em qual desses dois times você quer cantar? É no time que vai viver a vida eterna com Cristo, ou é no time que vai se levantar, que vai ressuscitar para vergonha e desprezo eterno? Porque, irmãos, você percebe que falar dos céus hoje parece que é uma história de carochinha, não parece? Parece que é uma história que não tem muito fundamento. Pouco se fala dos céus e muito se fala da terra. Vamos conquistar, vamos alcançar. 12 dias para 12 meses de bênção. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, chave da vitória, muralhas caindo, portas abertas, cura, libertação. Isso é muito bom, irmão. Só que a gente não pode deixar de pensar, conforme nós dissemos aqui na escola bíblica, na sexta-feira passada, nós não podemos deixar de pensar nas coisas concernentes aos céus. Porque uma vez que a gente se torna participante das aflições de Cristo e herdeiro, co-herdeiro com Cristo das coisas que Deus vai dar para mim e para você, nós temos que pensar no céu, sim. Nós não temos que deixar, de pensar nas coisas dessa terra. A gente tem que se programar para fazer uma faculdade, comprar um carro, comprar uma casa, conquistar um casamento, conquistar um salário melhor, uma casa melhor. Nós não podemos deixar de pensar nisso, até porque isso nos traz conforto. E quem não quer conforto? Só que a gente não pode, irmãos, deixar de pensar nas coisas concernentes aos céus.
E Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para mim e para dizer para você que nós temos que ir até o final. Por quê, pastor? Porque Deus tem para nós reservado, preparado e guardado uma recompensa, um prêmio, um galardão. É isso que Deus tem para nós, para você que vai chegar até o final. Bendito seja o nome do Senhor na minha, na sua vida. É isso que o anjo estava falando para Daniel, irmãos. Tu tem que ir até o fim, Daniel. Por quê, Senhor? Porque eu tenho uma recompensa para você. Daniel estava passando uma situação adversa. Porque não era só a impiedade dos reinos, o sistema do reino. Eram as angústias das visões que ele teve de coisas que ainda iria acontecer futuramente. Só que o anjo aparece para Daniel e traz uma palavra de conforto, de socorro para Daniel. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para dizer para você: eu estou confortando o seu coração, eu estou consolando a sua alma, eu estou te abraçando, te colocando de pé, te fortalecendo, te restaurando, para que você possa seguir adiante e ir até o final, porque este é o nosso maior propósito diante do Senhor. Então nós vamos, irmãos, queira o adversário, queira Satanás ou não, nós vamos até o final. Por quê, pastor? Porque nós não podemos perder o foco com coisas que estão à nossa volta. Segundo, porque nós precisamos terminar aquilo que nós começamos. Terceiro, porque só Deus tem uma recompensa, um prêmio, um galardão preparado para mim e preparado para você. Amém? Você guarda essa palavra no seu coração. Aplauda a palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Bate palma para Jesus. Bate palma e solta o glória.